Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel Deriz novamente no Marketing News. Hoje eu tô aqui mais uma vez com uma pessoa que eu admiro, né? Eu costumo falar que aqui é um espaço para trazer pessoas que eu admiro, para conversar, para trocar ideia, que eu tenho certeza que você que nos ouve ou que nos assiste também vai gostar, né? A gente está com o nosso podcast aí desde 2020 em áudio, tem bastante gente que repercute, que me manda mensagem. Eu queria agradecer todo mundo que está ouvindo, que está assistindo agora, né? Lembrando que a gente está no YouTube, quem está só ouvindo a gente no Spotify, porque a maior base nossa sempre foi de ouvintes aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Então a gente está no YouTube agora também em vídeo, né? E muita gente também vê a gente somente em cortes. Então, para você que está assistindo esse vídeo completo aí, um abraço. E hoje eu estou aqui com a Líris Gonçalves. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer por aceitar meu convite. E aproveitar, a gente já vai fazer 2 episódios, porque eu tenho muita coisa para falar com você. Daria uns 4 episódios, assim. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre branding pessoal, né? É um assunto que você domina, é um assunto que faz parte do seu dia a dia, né, nas redes sociais. Eu já te acompanho já há um ano, a gente estava conversando aqui. E eu queria que você contasse primeiro um pouquinho de você, Liz. Perfeito. Em primeiro lugar, queria te agradecer também pelo convite, me sinto muito honrada. E é uma alegria também contar a minha história e, com isso, inspirar e motivar outras pessoas a irem muito mais longe do que elas possam imaginar hoje. Falando rapidamente da minha história, ela começou assim profissionalmente quando eu tive que trabalhar aos 18 anos. Meu pai quebrou e eu brinco que de Cinderela eu virei gata borralheira. Então, ele tinha uma empresa que fabricava, inclusive, entre outras coisas, bobina para hidrelétrica. Era um preço médio baixo, entendeu? Era uma empresa... Uma venda fácil. Uma venda fácil, né? Clientes pequenos, tipo governo, coisa básica. Exatamente. E ele saiu da sociedade com o irmão quando eu tinha 14 anos, meus pais acabaram se separando, ele também saiu da sociedade. Foi um momento muito turbulento. No final das contas, dos 14 aos 18, ele manteve a gente no mesmo padrão de vida que a gente tinha, só que às custas do nosso patrimônio pessoal. Comprou uma empresa que estava quebrada, não conseguiu reerguer, quebramos todos juntos, só que a gente não sabia. Então, do dia para a noite, quando eu fiz 18 anos, ele falou, olha, até que eu fui, estou quebrado. E aí todos nós, éramos 3 filhos, minha mãe também, só que minha mãe, a gente estava separados, todo mundo teve que começar a trabalhar para pagar as contas. Na época eu fazia faculdade de desenho industrial no Mackenzie, que eu estava morando em São Paulo, a gente voltou a morar no Rio, que eu cresci no Rio, porque ele abriu uma filial no Rio na época, né? Tinha algumas filiais pelo Brasil e a gente tinha ido para o Rio antes. E comecei a trabalhar. Então, o primeiro emprego que eu consegui foi justamente de treinamento de vendas aos 18 anos, numa empresa chamada Gradiente Eletrônica. Sim, conheço bem. Eu era a única mulher no meio de 70 homens e não tinha, sabe, do tipo assim, precisava trabalhar, precisava do dinheiro, consegui um emprego graças à indicação de um amigo, que eu tenho muita gratidão. Aliás, isso se repetiu pela minha carreira inteira, fica já uma dica. As melhores pessoas para te indicar são as pessoas que te conhecem. Às vezes a gente acha que, não, mas eu preciso trabalhar só a minha marca pessoal, profissionalmente. Não, você tem que trabalhar no bom sentido com todas as pessoas que interagem com você, porque qualquer pessoa pode ser aquela pessoa que vai te estender a mão quando você precisar, porque confia em você. Então, eu tenho muita gratidão a essa pessoa. Fiquei nessa empresa durante 6 anos e saí por conta de um outro convite de um outro amigo da faculdade que estava na C&A como trainee e falou, você tem a cara da C&A, você tem que vir para a C&A. Ali eu entrei como trainee e fiquei 13 anos, foi onde eu conheci meu marido. Que está aqui assistindo a gente. Que está aqui ao lado assistindo a gente. Era um relacionamento que não era autorizado, a empresa não autorizava relacionamento entre executivos, a gente teve que oficializar, pedir a bênção. No nosso caso, virou exceção, e quando abriram, Gabriel, quando autorizaram o nosso namoro, abriu a porteira e todo mundo passou. Um monte de gente, né? Um monte de gente passou, aí eles falaram, opa, vamos fechar de novo, 6 meses depois, porque assim, explodiu de caso assumido na empresa, né? Obviamente, porque a empresa faz uma... onde a gente passa mais tempo, né? Também. E faz uma seleção de pessoas que têm valores semelhantes. Exatamente.
Não tem Acaba como. dando match ali, né? Não, o Clemens e o August, que são, né, a CIA, fizeram vários matrimônios que estão de pé até hoje. Então, eles eram super casamenteiros, embora não quisessem. Dali eu acabei tendo uma avaliação de desempenho. Eu sempre tive avaliações boas, porque sempre fui uma pessoa... Eu falei, eu não quero ficar onde eu estou. Eu lembro de eu, com 18 anos, indo para a faculdade, com 19 anos, indo para a faculdade. Eu não tinha dinheiro, às vezes, para comer o lanche na faculdade. Eu pendurava a conta, né, porque era apertado, eu tinha que trabalhar. Não pagava faculdade, passei por uma faculdade federal, porque não tinha como pagar uma particular. E aí, aos 19 anos... Me perdi no que eu ia falar, esqueci, desculpa. Fui longe na minha memória. Não, tá super legal. Não, eu sei. Me perdi porque eu fui longe na minha memória e acabei lembrando do... E nada disso eu sabia de você. Não, isso muita gente não sabe. Lembrei. Então, eu sempre fui muito obstinada por querer crescer, porque eu não queria ficar onde eu estava. Porque eu sei que é muito duro vir de baixo e crescer. Mas eu posso te afirmar que também é duro quando você leva um tombo. Está acostumada com o padrão, né? E você leva um tombo. Dói também. E, de qualquer forma, eu acho que fica aqui como aprendizado esse incômodo que eu acho bom, que é o incômodo da ambição de crescer. Né? A gente, graças a Deus, não tem o sistema da Índia que você é obrigado a nascer e permanecer na mesma posição social. A gente aqui tem a liberdade de poder crescer. E quando eu fui trabalhar aos 18 anos, meu pai me falou, você tem que fazer duas coisas. Você tem que trabalhar o dobro dos outros e tem que cuidar da tua reputação, porque ela tem que ser ilibada. Interessante, já com 18 anos já tinha a ver com branding pessoal. Total. São os meus mantras até hoje. Eu trabalho muito e cuido da reputação e ensino isso para as outras pessoas. Então, continuei com isso, sempre tive muito resultado. Mas como toda pessoa mais jovem, eu acho que talvez você tenha passado por isso, não sei quantos anos você tem 32. Hoje. Então você está exatamente na fase que a antroposofia fala dos setênios, na fase em que você quer conquistar o mundo. Exatamente. Eu tenho lido bastante sobre isso. Eu adoro. Antroposofia. Eu adoro. Eu fiz formação de coaching antroposófico. Que legal. E aí o que acontece? Nesse momento que você é muito obstinado para crescer, você é muito focado na entrega, no resultado. E você acredita, porque a gente vem de um sistema que é muito de meritocracia, que você estuda, tira nota 10 e você é reconhecido. E isso te leva até um patamar na sua carreira. Isso é muito importante nos primeiros momentos, nos primeiros anos da sua carreira. Mas depois de um certo nível, depois de um certo cargo, não basta fazer isso. Porque não é só questão de você fazer os outros fazerem. Então, você tem que virar a chave. Só que eu, como entregava muito resultado, eu era sincericida. Sabe aquela pessoa que vira para o presidente, se o presidente fala alguma coisa errada, você fala, não. Eu era assim. Eu era muito topetuda. E eu tive uma avaliação, eu estava como gerente sênior na época de um projeto, o projeto acabou, eu voltei como gerente. E eu perguntei para um diretor na avaliação, né, e aí, porque eu só tinha avaliações ótimas. Eu falei assim, quando que eu vou voltar a ocupar cargo sênior? Ele falou, a empresa não te vê como sênior. Meu mundo caiu. Eu fiquei mal, chorei 3 dias. E aí eu falei, não, quem manda na minha carreira sou eu. Não é a empresa que vai determinar até onde eu vou. Eu vou até onde eu escolher que eu quero crescer. Eu que vou pilotar a minha carreira. E eu comecei a receber convites para sair. Foi aí que eu fiz o movimento, saí da Avon. Nisso, o presidente, o CEO da América Latina, me chama para conversar. Fala assim, por que você saiu? Carreira ou grana? Eu falei, não, saí por carreira. 100% carreira. Eu saí para ganhar menos, inclusive. E ele falou, olha, a empresa errou. O dia que você quiser voltar, as portas estão abertas. 4 anos depois, o Zé Mário, que estava na empresa, que era meu marido, recebeu um convite para ir para a CA do México. E o convite, para ele ir, eu tinha que ir também. Então, fui recontratada pela CIA, virei diretora na CIA do México. Nossa. Então, aí entrei como gerente, saí da CIA para ser gerente sênior na Avon, fui gerente sênior e head de maquiagem na área de marketing. 4 anos depois, eu voltei para a CIA, só que no México, como gerente sênior, depois virei par dele.
Então, pela primeira vez, a CA teve 2 diretores pares, e a gente, de vez em quando, brigava na reunião. Aí falavam para mim, senhora, não puedes falar assim com tu marido? E eu falava, mas aquele não é meu marido, aquele é meu par. Exatamente. Aquele é meu par, ele é de uma divisão, eu sou de outra, eu não concordo com o que ele está falando. E por que eu estou te contando isso? Porque o que a Avon me ensinou, principalmente, foi que não basta você ser, você tem que realmente parecer. E quando eu entrei na Avon, acho que Deus é muito perfeito, porque eu saí da CIA entregando muito resultado, com uma reputação ilibada, quer dizer, trabalhando o dobro e cuidando da minha reputação. Só que quando eu tinha muita autonomia. E quando, às vezes, você tem autonomia demais e você está naquela fase muito focada em resultado, você fica até arrogante, porque você tem um conhecimento muito grande daquilo que você faz, mas você não tem a visão do todo. Então, eu cheguei na Avon, a primeira coisa que o meu diretor que me contratou falou foi o seguinte, a Avon é uma empresa de relacionamento. Aqui, marketing não faz nada sozinho. Tem que influenciar demand planning, tem que influenciar supply chain, tem que influenciar vendas. E então, eu recebi um MBA que eu precisava receber, que era o MBA de influência, persuasão, mediação de conflitos, de interesses. Então, a C&A me deu de presente uma formação muito sólida comercial, de estratégia de negócio, de construção de coleção, entendimento do consumidor, posicionamento de marca. E a Avon veio com toda uma parte, mais, ainda ficando na área de marketing, ativação de produto. Então, uma parte completou a outra. No final das contas, eu tenho muita gratidão por esse diretor, porque ele estava certo. Exatamente. Eu realmente, do jeito que eu estava naquele momento da minha carreira... Aquela Liris, não. Precisava de uma outra parte que a vida me deu. Eu fiz a mudança que eu deveria fazer para aprender o que eu precisava aprender. E sabe, muita gente que assiste a gente aqui, eu estava te contando, né? É da geração Z, né? E eu convivo no dia a dia com essa geração. Sim. E eu tenho 300, 400 elogios a fazer, coisas boas que eu vejo nessa geração. Mas sempre tem uma coisa que me retornam, né? Falam que é a geração que tem dificuldade de relacionamento, dificuldade de se relacionar. Tudo que você está me falando seriam as principais dificuldades dessa geração, né? Mas eu não costumo atrelar isso a uma coisa geracional. Eu costumo atrelar isso a, principalmente, eles terem tanto contato com o digital que eles não precisam ser forjados ainda nesse relacionamento. Mas não é uma falta de capacidade, às vezes são falta de oportunidades, né? Então, para o pessoal que está vendo, assistindo a gente, da geração Z, assim, você acha que essa virada que você falou é muito importante, né? Do técnico, de você entender do técnico para você ir para a gestão de pessoas, né? Essa virada não adianta, você não aprende numa pós-graduação, você não aprende num curso, você tem que estar disposto, e também é uma decisão pessoal, de crescimento pessoal de vida, né? Como ser humano, né, Liz? É perfeito o que você falou, é que assim, não existe crescimento profissional sem crescimento pessoal. É verdade. Né? E tem uma frase, que é uma frase, enfim, um ditado que é comum, um velho ditado, que é assim: um bom marujo só se faz em tempestade, só se forma em tempestade. Então, você tem que realmente encarar, eu acho que você tem toda a razão, não tem um MBA que te ensina isso. Na mentoria, eu falo sobre isso e eu acabo trabalhando a parte emocional dos mentorados, porque uma coisa, Gabriel, que você tem que desenvolver ao longo da vida, que eu cheguei à conclusão, inclusive na época que eu estava na CA, que eu era inconformada, né? Porque eu falava, como que eu não vou subir? Porque eu olhava para a pessoa acima, e a gente faz essa comparação, as pessoas acima, e fala assim, mas eles não têm o dobro do meu QI. Aí um dia eu parei para pensar e falei assim, mas espera aí, eles não têm o dobro do meu QI, mas o que eles têm que eu não tenho? Estômago.
Uhum. Então, você tem que conseguir passar por determinadas situações que são duras, e quanto mais você sobe na carreira, mais estômago você tem que ter para tomar decisões difíceis, para lidar com situações difíceis e para conseguir, não é você fazer diretamente, influenciar todas as pessoas para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Então, é esse preparo emocional para você gerir pessoas, mas essa gestão começa não para fora, a gestão começa de dentro. Você tem que gerir suas próprias emoções, você tem que escolher o que você quer para a sua vida, que foi o que você falou. E eu vejo muitos mentores na internet fakes, muitos cursos vazios de conteúdo. E quando eu encontro uma pessoa como você, eu falo assim, cara, que sensacional, né? Obrigada. E normalmente eu encontro pelo TikTok. Eu sempre falo pro pessoal que as pessoas mais legais eu encontro pelo TikTok. Um outro que vai vir aqui também, Felipe Espina. E assim, por que você decidiu, depois disso tudo, virar mentora? Porque assim, né, como eu estava falando, existem muitas mentorias de quem nunca fez nada, cursos de quem não tem prática em nada, mas você realmente, pela sua história, seu histórico, a gente fala, cara, essa realmente é uma mentoria interessante, né? Obrigada, eu acho ótima pergunta. Quando eu saí da C&A do México, nós acabamos voltando para o Brasil 4 anos depois, e eu já tinha perdido o medo de mudar. Eu falei, não, agora eu quero experimentar coisas novas ainda mais, né? Já tinha ido para maquiagem, já tinha ido para venda direta, tinha saído da moda, eletrônico, moda, varejo, venda direta. E aí eu fui ser diretora comercial da Vivara, depois eu fui diretora têxtil do Carrefour. Até que o Zé Mário uma vez me perguntou, quando eu saí do Carrefour, houve um delay, tiraram com os diretores do Não Alimentar. E aí ele fez uma pergunta, aquelas perguntas da vida, né? Ele falou assim, o que você foi fazer no Carrefour? Como é que você sai do mercado de luxo e vai para o supermercado, assim, do tipo, por que você fez essa mudança? Por que você está fazendo essas mudanças todas na tua carreira? E ele me deu 2 estalos que tem tudo a ver de por que eu resolvi virar mentora. Primeiro, eu respondi para ele, a coisa que eu mais amo fazer, e todo o resultado que eu consegui na minha vida foi através da capacitação e da motivação que eu fiz para as pessoas da minha equipe. Então, no que eu era boa? Uhum. Eu tinha facilidade para mudar de mercado, porque eu entrava no mercado. Eu tenho facilidade para criar, acho que desde o meu histórico de dar treinamento aos 18 anos de idade, de transformar conhecimento em processo, metodologia, entender qual é o fio condutor de como é que faz aquilo, passar adiante essa informação, formar pessoas e depois fazer a mentoria delas de autoconfiança, de como é que você se porta, para fazer a apresentação. Então, eu capacitava as minhas equipes com a minha metodologia, que eu chegava no mercado, lia o mercado, criava metodologia, capacitava. Eu investia uma energia enorme, mas depois de um tempo, as coisas caminhavam sozinhas e decolavam, porque é como se eu multiplicasse líris, sabe, do tipo... E aí não precisa mais de você ali. Exatamente. Não, depois... na verdade, não precisa, mas você sentia que não precisava e queria outro desafio já, né? Exatamente. Né? Então, tipo assim, minha missão está cumprida. Então, o que eu mais amo fazer é impulsionar pessoas. Aí eu decidi sair do corporativo aos 49 anos para impulsionar pessoas. E, naquele momento, eu já tinha sido diretora do quase durante 10 anos. E, assim, eu só não fui diretora da Gradiente, que foi a primeira empresa que eu saí aos 24. O resto, todas as outras eu fui, só empresa líder de mercado. Assim, que desafio mais que eu quero? Eu pensei, a minha par do México, eu estava como diretora da Clinique no Brasil, virou vice-presidente da América Latina de marketing. Foi morar em Nova York, o marido dela teve que sair do trabalho, mudou com a família inteira, e ela vivia viajando pela América Latina inteira, sabe? Do tipo, imagina a mãe de uma criança de 7 anos de idade, de uma outra acho que de 5, e não parava em casa. Aí eu pensei, gente, é isso que eu quero para a minha vida? Quer dizer, eu quero virar vice-presidente? Sabe quando você começa a analisar e fala... Não é mais o que eu quero. A Clinique já veio, depois que eu tinha tomado a decisão do Carrefour, aos 49, de mudar de vida, comecei a fazer a formação da Ecosocial de Coaching. Veio a proposta da Clinique, mas eu já sabia que era a minha última encarnação numa empresa. Era como se fosse o meu
a minha empresa de saída, porque eu já tinha tomado a decisão que eu ia sair. Então, foi um período suficiente para me preparar para a transição, que eu continuei fazendo a formação, fiquei ainda quase 2 anos como executiva na Clinique, e em 2018 eu saí e comecei a atender pessoas, não com uma mentoria estruturada, mas as próprias pessoas do corporativo. Você fez formação do coaching? Porque como eu ajudava as pessoas quando eu estava dentro da empresa, na hora que eu saí da empresa, choveu gente me procurando para pedir ajuda. E eu já, você está atuando como coach? Você vai ser coach? Eu falava, não me sinto coach, eu me sinto mentora. E isso foi um processo natural. Em 2018, eu tirei um período que eu chamei de estudático. Estudei, listei todos os cursos que eu queria fazer, até física quântica, até Theta Healing, marketing digital, porque eu queria entender como é que impulsionava a campanha, que eu era diretora de marca, mas eu não conhecia a parte operacional do digital. Dali eu abri uma agência de branding. Em 2019 entrou a pandemia, fiquei ainda 2 anos com ela, fizemos 18 marcas, 18 empresas, estratégias de marca de empresas, mas eu comecei a fazer processos de personal branding que juntavam o meu lado, que eu adorava, de liderar pessoas de coaching, que essa é a primeira parte do meu processo, que eu chamo do método Rota, que é de desenvolver o produto, que é você, alinhar o teu propósito de vida com os teus talentos, tuas capacidades, e aí depois cuidar da ativação do produto. Porque o que eu observei no mercado é que tem muita gente que fala de personal branding, mas fala da segunda parte. Você tem que fazer uma consultoria de imagem, começa a se vestir assim, tira foto com carro chique, posa com taça de vinho, todo mundo com taça de vinho, todo mundo... E eu falo, gente, mas isso não é branding, isso é trabalhar a imagem, mas a imagem é uma parte pequena. E não é autêntica, não é sustentável. Você está fingindo ser... Tem gente que não... Sabe, do tipo... Você não sabe nem que imagem você quer passar, né? E não sustenta. Você está passando uma sustenta. imagem padrão, que todos passam. Né? Isso. Então, para eu parecer rico, eu tenho que tirar foto com o fotógrafo toda maquiada, tenho que aparecer com garrafa de vinho, brindando... E eu falava, mas, gente, esse branding que estão falando no digital não é sustentável, não é saudável. Saudável é você saber quem você é, saudável é você saber quais são os seus talentos, o que você quer da sua vida. Que nem o desenvolvimento de um produto. Ele tem que saber, o shampoozinho, eu falo na minha mentoria, ele sabe quais são os ingredientes. Ele sabe que problema ele resolve, shampoo para cabelo cacheado. Né? Ele tem o diferencial, o único com óleo de argan. A embalagem dele está adequada ao posicionamento de preço. Se é um produto premium, que cor ele tem na embalagem? Branco. Não, premium, preto com dourado. Tá vendo? Até foi isso. Você vai comprar um produto premium que é, sei lá, pink com laranja, Não, você vê preto e dourado, você já sabe o quê? Esse aqui é o mais caro. Sim. E eu não estou dizendo que a gente tem que se vestir de preto com dourado, mas eu quero dizer que existe dentro da indústria, uma coerência do conteúdo com o externo e com o plano de ativação. Então, trabalhar personal branding, para mim, é esse processo completo. E que muita gente não faz. Todo mundo pensa na embalagem e na ativação, mas não pensa no desenvolvimento do produto e no posicionamento dele de forma realmente autêntica com aquilo que você quer para a tua vida naquele momento. Porque você pode e provavelmente vai mudar. E, assim, as fases que as pessoas estão, que eu conheço, que ouvem esse podcast, assistem, ou terminando a faculdade, ou terminando uma primeira pós-graduação. Porque até ali... a gente já sabe qual que é o caminho, né? Se seguir. Eu vou sair da escola, vou fazer uma faculdade, depois vou fazer uma pós-graduação. Seria o caminho ideal, né? E aí, eu percebo que esses alunos, que essas pessoas que eu convivo, elas começam a ter experiências diferentes. Então, eu fiz estágio aqui numa empresa... que vende pneu para caminhão. É caso real isso. E aí agora eu estou numa farmacêutica. Saí da farmacêutica. Eu não sei o que fazer agora. Parece que minha carreira não tem sentido.
E aí eu costumo falar, não sei se você concorda, que você dá o sentido para sua carreira. Você conta a sua história, né? Eu falo, conta a sua história, conta por que que você foi por aqui, né? Ah, mas eu queria tanto, professor, eles falam assim, queria tanto fazer uma pós em sociologia, mas eu fiz marketing. Eu falei, cara, faz todo sentido para você, para sua carreira, Perfeito. né? Então, como que a gente constrói isso? Como que você acha que a gente constrói? A gente constrói primeiro o que a gente... eu falo muito do Ikigai, né? Então, primeiro o que a gente sabe fazer e que a gente gosta de fazer e depois o que o mundo precisa da gente, o que vai pagar. Como a gente constrói essa linha de raciocínio num currículo? Porque o currículo é uma história. Nossa, a gente está contando uma história, né? Da nossa carreira. Como que eu vou construir isso? Muitos alunos falam assim, você acha que eu devo tirar essa experiência aqui? Que eu tenho todo um raciocínio e do nada eu vim para essa empresa aqui. Eu falo, não, depende do que você aprendeu lá, né? Porque acho que toda experiência é válida, né? Ah, mas eu fiz um curso aqui muito fora da curva. Eu falo, depende de como você encaixa na história. Como que a gente cria a nossa história, assim, de carreira, né, Liz? Acho que você falou vários pontos muito interessantes. Primeiro que tem uma coisa que eu aprendi, que é uma frase, eu esqueci o autor, me perdoa, depois tem que dar uma pesquisada. Tudo o que você faz te prepara para aquilo que você vai fazer. Com certeza. Então, não tem problema nenhum se você tem uma trajetória que parece meio sem pé nem cabeça. Se você for ver, como eu falei, a minha trajetória, eu fui mudando de mercado, de país, de categoria de produto. Só que existia um fio condutor por detrás. Qual que era o fio condutor que tinha por detrás? E isso eu conto da minha história. O trauma do meu pai ter quebrado, na época eu lembro que eu me senti refém. Porque eu falei, eu não tenho opção. Eu tenho que trabalhar, eu tinha uma fonte pagadora que era meu pai, todo mundo dependia dele. Eu falei, eu não posso depender de ninguém, eu tenho que construir minha carreira. E foi isso que conduziu sua carreira. Esse foi o fio condutor. E aí o que acontece? Quando eu estava na CIA, que eu falei, falaram, aqui você não vai continuar a crescer, eu falei, gente, eu não quero ser... A CIA era líder de mercado na época. Eu falei, eu não quero ter minha carreira como se fosse um coqueiro, só num... Sabe, que vai crescendo, 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 mas só numa vertical. Eu quero ter uma coisa que me dê mais segurança, porque eu vinha de um contexto de insegurança muito grande. Eu prefiro mudar para ampliar minhas opções. Então, se eu vou mudando de mercado, eu aumento minha empregabilidade. Então, todas as mudanças que eu fiz, que foi a pergunta que ele me fez, por que você saiu da Vivara e foi para o mercado? Eu falei, porque eu conheci o mercado de luxo, faltava eu conhecer o mercado super popular. Eu precisava do tipo, check, estudar. Eu sou a louca do conhecimento. Eu falei, eu precisava estudar um mercado. Estudei o mercado high, estudei o mercado intermediário, agora eu quero o mercado low. De massa, né? De massa. E depois eu voltei para a Clinique, que era de prestígio de novo. Então, o meu fio condutor tem a ver com a minha história de vida. Ou seja, eu quero ampliar meu conhecimento, aumentar meu leque de opções, deixar de ser refém, aumentar vamos falar assim, a minha probabilidade de novas oportunidades. E eu amo aprender coisas novas. Então, todos os movimentos que eu fiz se justificam pelos meus valores e pelo meu propósito de vida. E hoje, o que eu faço com os meus mentorados, é o que eu ensino nas redes sociais, é exatamente, no bom sentido, que eles percorram o caminho deles, ou seja, com seus ouvintes. Aí entra o Ikigai. Que eles descubram, sim, quais são os seus talentos, seus potenciais. Eu sabia no que eu era boa, né? Que sim, descubra quais são as oportunidades, as necessidades que existem no mundo que você pode atender com seus talentos. Porque não adianta nada você ter um talento, vou dar um exemplo, né? Talento de fazer, sei lá, uma coisa que era do século passado, fazer vestido com armação, sei lá, com armação de metal. Você pode ter um talento maravilhoso. Agora, hoje no mundo, quantas pessoas, ou, sei lá, talvez cenografia de filme que precisa daquilo? Mas se não tiver mercado, não tem demanda. Isso é marketing puro. É isso. Então, por isso que o Ikigai que eu uso, eu inverto, Gabriel.
Eu faço a pessoa descobrir quais são os talentos e competências, que é diferente, talento é nato, competência desenvolve. Mas aí eu falo para olhar para o mundo, ver quais são as necessidades que ela poderia atender. Muito interessante. Porque aí a consequência é que se você atende bem uma necessidade de mercado, o que vai acontecer? Você vai começar a ficar conhecido nesse mercado, vai começar a ficar bem remunerado, então a remuneração é uma consequência. Isso é interessante também para ela definir quais são os próximos passos de qualificação, né? Exato, que é o que eu ia complementar. Porque como é que funciona? Toda vez que eu queria fazer uma mudança, por exemplo, quando o Zé Mário falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero cuidar de pessoas. Então, o que eu fiz? Para eu cuidar de pessoas, quais formações eu tenho que ter? Você se preparou, né? Eu me preparei. Lembra que eu falei que eu entrei na clínica, fiquei quase 2 anos, mas eu fiquei, e quando eu fui contratada, eu falei, olha, eu não posso vir trabalhar agora na clínica, porque eu acabei de fechar um curso que vai demorar 1 ano e meio, que 3 dias a cada 2 meses eu fico 3 dias fora. Então, eu vou ter 24 dias, que é praticamente um mês a mais de férias, em 1 ano e meio. E elas falaram, tudo bem, pode vir. Eu falei, tudo bem? Tudo bem. Então, eu usei, no bom sentido, os últimos 2 anos quase que eu fiquei no mundo corporativo, já era para me preparar para a minha transição de carreira, porque eu tinha isso muito claro. E naquele momento, se a clínica falasse, não dá, tudo bem. Eu já estava preparada, eu já estava com o meu objetivo setado. Mas e eu estava trabalhando para me preparar para atender. Tudo traçado e esperando o próximo passo, né? Isso. E aí, voltando para o caso do teu aluno, que falou, eu trabalhei numa borracharia e depois eu fui parar, qual era a outra empresa? Numa farmacêutica. Indústria farmacêutica. Tá bom, você fazia o quê na borracharia? Exatamente. De repente, o que você aprendeu na borracharia? Vou dar um exemplo. A gente está falando de um podcast de marketing. Na borracharia, eu aprendi a fazer serviço de atendimento ao cliente, ou eu cuidava da parte de vendas, porque marketing tem 1000 facetas, tem 1000 possibilidades, né, de você atuar dentro da área de marketing. E o importante dessa pessoa, isso é uma dica muito importante, o bacana é você saber conectar aquilo que você aprendeu, qual foi a lição que você teve. Não é nem com o teu segundo emprego, mas com o emprego que você está pleiteando. Por exemplo, primeiro trabalho que eu tive na vida foi fazendo treinamento de vendas. Hoje eu dou aula. Exato. Eu estou fazendo hoje o que eu fazia 40 anos atrás. Tem uma lógica. Então. Tem uma lógica. Eu fui preparada para isso. E se você olhar para a tua carreira, eu tenho certeza que toda a tua carreira e até a tua história de vida, as duas coisas te prepararam para ser quem você é hoje. Você não está aqui nesse podcast à toa. Com certeza. Você está acostumado a dar aula para pessoas, então você está acostumado a falar para o público. Você gosta, provavelmente, de aprender coisas novas. E a cada convidado que vem, você aprende coisas novas, porque você é um professor. E já ensinando já, ao mesmo tempo. É isso! E aí você adora impactar a gente. De repente, você impactava só os seus alunos na sala de aula. Aí você vem para o podcast. Impactar mais pessoas. Tem a ver com o teu propósito, tem a ver com a tua história de vida, tem a ver com a tua formação. Então, você só está aqui hoje porque a tua história te preparou para ser quem você é hoje. Exatamente. E aí a questão é quem você quer ser no futuro. Você pensar qual é a evolução. Eu quero ter um programa na TV a cabo para a geração Z e levar isso aqui para um programa. E essa experiência daqui está te preparando para isso. Exato. Mas, assim, tem um detalhe aí que pega muito esses jovens, que é o medo de errar. Maravilhoso. Né? Porque aí ele planeja o próximo passo, mas ele fala assim, mas eu tô com medo, eu não posso... E eu acho que se você não errar, você também não vai para frente. Você também tem que errar algumas vezes para aprender, né? Então, teve um aluno que chegou para mim e falou, quero muito trabalhar com inteligência artificial, tenho lido sobre isso, quero fazer uma pós, mas eu não sei se eu vou ter mercado exatamente onde eu quero trabalhar nisso, né? Eu falei, bom, eu acho que inteligência artificial vai ter muito mercado. Ele falou, mas e se não tiver?
Falei, então, mas você só está pensando se der errado, entendeu? Então, às vezes esse medo, ele vai te parando, né? E tem ótimos profissionais que eu fui conhecendo durante minha carreira que se limitavam pelo medo, né? Pelo medo de perder aquele emprego fixo, que vai pagar as contas ali. E tudo bem. Eu não acho que você tem que também ser doido, né? Dar uma virada na sua carreira, assim, 360 de uma vez, sem se planejar. Mas você estava falando de planejamento. Eu acho que o planejamento ele vai tirando seus medos também, não vai? Tem um amigo meu, Alexandre, que ele até vai vir aqui no podcast, que ele trabalhou muitos anos no marketing da Porto Seguro. Só que ele sempre gostou de finanças e agora ele trabalha com bolsa de valores. E ele se preparou 3 anos para isso. 3 anos estudando, montando uma reserva, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo e tal. E por mais que a gente se prepare, de todas as formas acontecem pandemias e coisas que a gente não está prevendo, né? Mas eu acho que como é que a gente faz para tirar esse medo e seguir em frente? Primeiro, assim, foi o que você falou. Primeiro, você tem que ter uma meta, né? Você tem que saber qual é o teu propósito. E aí, quando a gente fala de marca pessoal, é a mesma coisa, personal branding. Que, por sinal, depois eu queria até explicar a diferença de marca pessoal para personal branding como definição. Primeiro, você tem que ter o teu propósito. Você fala, eu quero isso aqui. Tá bom. Para eu alcançar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Então, você vai estabelecer exatamente quais cursos ou quais são os passos que você tem que fazer. Vou dar um exemplo. Eu quero correr uma maratona, né? Vou dar um exemplo de uma analogia, né? Quero correr uma maratona. O que você faz? Para eu conseguir completar uma maratona, eu vou ter que contratar um nutricionista, um nutrólogo, eu vou ter que contratar um personal trainer de corrida, eu vou ter que talvez entrar num grupo, provavelmente no grupo de corrida, para me manter animado. Então, você já definiu que você quer ser um maratonista, só que você sabe quando que você vira um maratonista? Que dia que você vira um maratonista? Quando você decidiu virar um maratonista. Quando você decidiu virar um maratonista. Só que as pessoas pensam que você só vira maratonista quando você ganha a medalha, porque você completou. Não. A primeira coisa que você tem que mexer é na tua mentalidade. Porque a partir daquele momento que você fala, eu quero correr 42 quilômetros, volta para o presente, está aqui meu plano de ação. E como é que você faz? Você vai fatiar em etapas. Você não vai sair correndo 42 quilômetros no primeiro dia. Você vai primeiro caminhar 1 quilômetro, caminhar 2, começa a correr, intercalar com corrida, enfim. Aí você vai aumentando as distâncias. Você tem todo um plano de treinamento e que você tem que se comprometer. Mas você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que abrir mão, sei lá, se você gosta de sair com os amigos, vai ter que abrir mão para andar com a galera que está se preparando, porque o ambiente importa muito. E é um processo. Ai, Líris, mas o que pode dar errado? E o medo de errar? Se a gente tivesse medo de andar, quando a gente era bebê, a gente já está engatinhando até hoje. Então, cair faz parte do processo. Eu vou repetir. Errar e cair faz parte do processo. Não existe nada na nossa vida que a gente tentou fazer. Não existe nada naquilo que você é excelente que você não tenha cometido muitos erros. Hoje você olha para a câmera, fala com desenvoltura. Hoje você sabe o que perguntar para os teus convidados. Mas por que você sabe tudo isso? Porque você provavelmente, se voltar atrás nos seus primeiros podcasts, existe vamos falar assim, existe um delta, um patamar diferente. Então, se alguém está começando aqui agora, tem uma notícia que eu tenho para te dar, é o seguinte, vai dar errado. Isso é importante. Vai dar errado. Só que, se você tem uma meta clara, não desista. Tem uma pessoa do digital que eu adoro, que é o Misha Menezes, ele tem uma frase que é fantástica. Eu quero só ver o que vai acontecer se você não desistir. O problema é que o medo ele serve para te dar juízo, não para te paralisar. O medo serve para dar juízo, para te avisar o seguinte. Aí você fala, o que você faz se errar? O que eu sempre fiz a vida inteira. Eu sou aquela pessoa que sempre pensa assim, qual é o pior que pode acontecer?
Eu também, me chamam de pessimistas. Não sou, eu sou super otimista. Eu vejo o pior cenário e faço o quê? Traço o plano para resolver o problema. E a vida executiva foi sempre assim. Eu fazia o meu planejamento de compras, o planejamento de coleção, o planejamento de marca, o planejamento de tudo. O que vai acontecer se der errado? O pior que pode acontecer isso. Beleza, eu já tenho... Aqui eu mato com isso aqui eu mato com isso, aqui eu mato com isso. Então, eu lido com os meus medos criando planos de ação, de solução. Porque o medo serve, de novo, para te dar juízo, para te alertar quais são vamos falar assim, as precauções que você tem que tomar. Mas não pode te impedir de agir. Porque se o teu propósito não for muito claro, se não tiver... Não, eu quero ser maratonista. Que nem eu queria virar diretora. E na época não tinha... Eu não estava nem preocupada se o mundo era machista, feminista. Não estava nem aí. Essa era a próxima pergunta. Eu não estava nem preocupada. Porque assim, o mundo, quando eu entrei no mundo corporativo, tinha poucas mulheres. Eu entrei em 85. E você tem noção do quanto isso é importante para as mulheres que vêm assim, porque mentoras mulheres de carreira são mais raras, de marketing ainda. Eu tenho uma grande referência no marketing, que é a Marta Gabriel, para mim, a maior referência. E eu percebo que muitas das meninas ali que estão na faculdade se veem nela, e em você mais ainda, né? Você tem noção de estudo? Não, acho que eu não tenho noção ainda. Mas eu não defendo uma bandeira feminista antimachista, sabe? Antimachismo. Não, mas você já é feminista sem falar nada. Tudo que você construiu, né? Você não precisa defender nada, né? Sim, mas eu não sou... Sabe por que eu não me coloco contra? Porque eu acho que, assim, primeiro, eu sempre gostei muito de trabalhar equilibrando as energias. Com certeza. Então, às vezes, eu tinha, por exemplo, na Avon era uma empresa muito feminina. A CA era muito masculina, depois eu fui para a Avon, que era muito feminina. Eu tinha, de repente, eu estava com uma equipe... masculina? Que engraçado. Na minha época ainda era, depois, agora está muito mais feminina. Mas tinha muitos homens. Quando eu entrei, não tinha nem gerente sênior mulher. Depois é que foi... Não tinha diretora, então nem pensar. Depois é que foi aumentando. Mas eu sempre fui uma pessoa sem noção. E eu acho ótimo ser uma pessoa sem noção. Eu também acho. Sempre fui sem noção, né, Mário? Sempre fui, né? Sem noção. Hã? Sempre fui sem noção. E por que é bom ser sem noção? Porque e isso eu acho que é um recado muito forte para as mulheres. Assim, se a gente se coloca numa posição de vítima, qual é a definição de uma vítima, Gabriel? É impotência. A vítima está presa num triângulo. Tem a vítima, tem o culpado, né, o malvado, e a vítima só é salva se aparecer um herói. Então, ela não tem poder nenhum. Ela é totalmente sem poder. Ela precisa que alguém a salve. No meu caso, eu sabia que não tinha ninguém para me salvar, desde os 18 anos, e que minha vida ia depender do que eu fizesse. Então, por isso que eu nunca me coloquei como vítima. Eu sempre falei, ok, não tem diretora, ou não tem gerente sênior, mulher, mas o que eu tenho que fazer se tiver que existir alguém, né, que seja eu? Qual é o comportamento que eu tenho que aprender? Foi aí que eu comecei a ler. Eu preciso desenvolver estômago, eu preciso aprender a influenciar, eu preciso aprender a persuadir, eu preciso aprender a me colocar. Então, é mapear o que você precisa. Eu sei que é difícil, de verdade, que existe preconceito, eu não estou negando isso, pelo amor de Deus. Sim. Só que se a gente cai num lugar de vítima, você precisa de alguém para te salvar. E eu vou falar, você não precisa, no bom sentido. Você pode ter. Eu sempre tive anjos que me ajudaram, como eu falei, sempre os amigos me ajudaram. Oferecendo cargos para mim, empresas, e me chamando, que eu sou muito grata. Mas no bom sentido, porque eu também... Exato. Fazia por onde ser uma pessoa recomendada pelos outros. Porque marketing é você falando de você. Branding são os outros te recomendando. E o que tem mais poder? Um restaurante que fala coma aqui ou alguém falando vai naquele restaurante que é legal? Com certeza. Então, se você fica como vítima, você
abre mão desse teu poder. E eu vou dizer que cada um de nós tem talentos. Cada um de nós tem poder. O que a gente tem que descobrir, e que infelizmente tem estudos que mostram que 70% das pessoas não são felizes do que fazem no trabalho. Na época da pandemia subiu para 82%, porque tinha um monte de gente infeliz. Então, se você não gosta do que você faz, é porque você não está usando os seus talentos. E isso é um erro que muitos jovens cometem. Não observam naquilo que eles são bons. E aí, o que acontece? Você vai fazer um negócio que você não tem talento, você vai ser ruim. E aí vai comprometer a tua autoestima. Uhum. Comprometeu a tua autoestima, você vai cair naquela coisa do ó vida, ó sorte, ó azar. Tirou teu poder. É tão bom se conhecer, né? Você precisa saber no que você é bom. E aí procurar um lugar, que aí vem a história do Ikigai. Uhum. Eu tenho esse talento. Onde esse meu talento vai encaixar? Que o mundo precisa desse talento. E na hora que você encontrar, né, este mercado, e você sabe fazer, ama fazer, tudo vai crescer, tudo vai dar certo. Então, é por isso, eu acho que eu sou feminina, eu nunca assumi uma liderança masculina, eu nunca precisei me portar como um homem, eu sempre fui como eu fui. Eu não abri mão da minha feminilidade, mas eu sempre fui sem noção. Eu falo que eu sou SN. E vim para o digital. Quando eu entrei, ainda você falou do TikTok, em fevereiro do ano passado, eu virei para o Zé Mário e falei assim, vou para o TikTok. Ele falou, se você fizer dancinha, eu me divorcio. Acho que a primeira coisa que todo mundo pensa, né, no TikTok. Todo mundo esquece que é uma plataforma educacional, né? Exatamente. Esquece não, né? Não tem esse conhecimento que foi criado para isso, né? É isso. E aí, aos 56 anos, eu fui para o TikTok e sem dancinha, bati mais de 100 mil seguidores em 6 meses, porque eu fui sem noção. Você pode ter certeza que você é referência para muita gente, Obrigada. Porque são poucas mulheres de 56 anos, infelizmente, com a carreira brilhante que você tem. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu peço para o pessoal mandar, né? Que ouve. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A primeira é uma dica para não estagnar na carreira. Isso é importante, porque você parece que você tem um feeling muito bom, Liris, de falar assim, aqui está acabando meu período, né? E é bem aquele momento que te dá o medo, putz, vou perder isso aqui que está confortável, né? O tal do sair da zona de conforto, né? Como que eu não fico estagnado na minha carreira? Acho que a primeira coisa foi o que eu falei, é você ter claro o que você quer para a sua vida. É ótimo você se inspirar em pessoas, porque pessoas que já percorreram um caminho que você percorreu mostram que é possível. Isso. Que dá para fazer, sabe? Então, a primeira coisa para você não estagnar é você acreditar que você pode ir mais longe, e você consegue acreditar quando você olha para outras pessoas e falam, se essas pessoas conseguiram, que é o que eu fazia. Se esse homem é diretor, por que eu não posso ser? É falar, eu também posso, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para me preparar para conseguir ser. Só que o que prende muita gente é o meu medo básico da vida, que é a história de ser refém. Aquela pessoa que tem medo de sair do emprego, mesmo que é chato, é porque essa pessoa não vislumbra nenhuma opção. É do tipo assim, se eu perder isso aqui, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. E vou só abrir um parênteses, são as piores pessoas de se trabalhar também, numa equipe. São? Não Ela estão com o coração ali. Não, ela só está pensando no dinheiro. Exatamente. E é um sentimento de sentir refém. Então, falando de branding, né, eu falei... branding são os outros te recomendando. Agora, por que os outros vão te recomendar? Porque, vou fazer uma analogia. Imagina o seguinte, para quem é mais jovem, né? Você chega lá, chega numa festa. Aí você tem 2 tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que vai, que, sei lá, se arruma, se perfuma e chega com aquele astral, sabe? Do tipo, aquela pessoa que irradia uma energia positiva,
Quando aquela pessoa chega, tem um monte de gente que fala, nossa, que pessoa interessante. Normalmente tem a ver até com autoconfiança, com leveza, né? Aquela pessoa atrai. Isso é branding. Branding é atração. As marcas mais caras do mundo trabalham a atração. Então, você pega a Apple, trabalha a atração. Pega a Chanel, pega a Louis Vuitton, eles fazem um posicionamento, uma construção de marca para atrair consumidores. Aí você tem a outra pessoa que, de repente, não é tão bonita ou tão atrativa, mas vai fazer o quê? Vai pegar e vai encostar nas pessoas e vai começar a conversar, é boa de papo. Né? É boa de conversa. Essa pessoa é boa de marketing, porque marketing é ação. Branding é atração. Muito bom. E aí você fala assim, então, mas o que tem que fazer? Na verdade, você tem que fazer os dois, porque quando você pega uma marca mais barata, uma marca mais popular, ela faz muita ação de marketing. Pega hipermercado, Carrefour. Preço, 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 preço. É o compra aqui, compra aqui, compra aqui. Só que quanto mais uma empresa faz só marketing, que é oferta, que é, né, ficar se vendendo, menor a percepção de valor que ela tem, muitas vezes. Quanto mais uma marca faz branding, maior a percepção de valor. Se essa pessoa daqui, que está sendo super desejada, começar na festa a falar com um monte de gente, essa pessoa vai até... Não, mas ela se popularizou demais. Então, o ideal é você cuidar do seu branding, que é cuidar da sua atração, e é atrair oportunidades. E como é que você faz isso como marca pessoal, né? Personal branding é a gestão da sua marca pessoal. Então, personal branding é a gestão de marca. Marca pessoal é o seu registro, é aquilo que você deixa de marca nas pessoas. Então, a marca já diz, marca é um registro. Então, a marca é Apple. A gestão da marca Apple é o branding, é cuidar do branding da Apple. Se você é uma marca, por isso que é personal, é a gestão da sua marca pessoal. E o marketing são as ferramentas de marketing. Então, os P's de marketing estão aqui, que complementam o branding. O P do posicionamento complementa o branding. E aí você vai falar, mas então essas marcas aqui não fazem nunca marketing? Fazem. Só que olha que interessante, elas fazem marketing não para diminuir o valor do branding. Tanto que a Apple, cada produto que lança mais caro. Exatamente. Então, as ações de marketing vão cada vez mais elevando o posicionamento da marca. Muito interessante. E hoje, eu vejo principalmente os mais antigos falarem assim, eu nunca gostei de me aparecer, eu nunca gostei de falar e tudo mais, mas hoje eu preciso ter minha marca, meu branding pessoal. Mas acho que sempre precisou, né? Sempre. Sempre, porque essa pessoa que está refém, se ela perder o emprego, ela vai ter que fazer o quê? Marketing. Ela vai ter que ir atrás dos outros para pedir emprego. Exatamente. Agora, se essa pessoa que está aqui trabalhando começa a trabalhar o branding dela, que é a gestão da marca, começa a aparecer nas redes sociais de forma estratégica, começa a se relacionar, a fazer networking, começa a cuidar do seu LinkedIn. Quando ela começa a trabalhar isso de maneira estratégica, a marca dela começa a ficar posicionada na cabeça das pessoas e começa a atrair oportunidades, que não aquela pessoa da festa. Porque quem tem um forte branding, escolhe. Porque vem um, vem dois, vem três, que nem na festa. Vem um monte de gente. E você pode falar, deixa eu escolher com quem eu quero conversar. Qual é a pessoa mais interessante. Naturalmente, mas dá para desenvolver, né? Dá, isso é totalmente... Assim, dá para desenvolver. Tem técnica, tem metodologia, enfim, é o que eu ensino. Como é que você faz para ser essa pessoa desejada? Porque na hora que você está no lugar do branding, de novo, quem faz personal branding não é vítima. Quem faz personal branding atrai as melhores oportunidades. Senão você fica na posição do refém, né? Do que não tem opção, acaba muitas vezes ficando na posição da vítima, e se sair e se perder aquilo, vai ter que ralar muito fazendo marketing corpo a corpo para tentar converter o emprego.
que provavelmente, quer dizer, que tem chance de ser pior do que o anterior. E você falou algumas vezes e jogou também esse assunto, networking, né? O quanto é importante. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque assim, todo mundo acha que sabe o que é networking e acha que sabe fazer. Mas se você estudar um pouquinho, você vai entender que não é bem assim, né? E principalmente estudando seus vídeos, o que você fala. Para quem nunca viu seus vídeos, eu queria que você falasse um pouquinho de networking. Principalmente para esse profissional, né, de marketing. Perfeito. Net vem de rede, né? Sua rede de contatos no seu trabalho. Para você formar uma rede, a gente pensa em rede, ela tem elos. Então, a primeira coisa é que networking não é a quantidade de pessoas que você conhece. Então eu tenho o meu perfil do Instagram que tem não sei quantas mil pessoas, eu tenho um ótimo networking. Zero. Porque networking são as pessoas com as quais você tem um elo de ligação. São aquelas pessoas que te recomendariam. Tem a ver com branding. E, principalmente, são aquelas pessoas que confiam em você. Então, você pode conhecer muitas pessoas, mas uma verdadeira rede de networking, como eu falei, todos os meus postos, todas as posições que eu ocupei, foi por indicação que eu entrei no processo. E uma aluna me questionou, para fazer network eu preciso puxar saco. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Não, porque isso não é desenvolver elo de confiança e de relacionamento. Exato, aí você não tem nada, zero, né? Mas na prática eu vou ter que ser eu não gosto de fazer amizades no trabalho, eu não quero conversar com as pessoas. Na prática também não é isso. Não é. Assim, a amizade acaba vindo por consequência. Uhum. Networking, na prática, ele é, em primeiro lugar, doação, em segundo lugar, uma troca. Políris, por que primeiro doação? Porque antes de você colher, você tem que plantar. Uhum. Na lei da natureza, não adianta, você só colhe aquilo que você planta. Então, eu quero me relacionar com alguém, quero fazer um network no meu trabalho, mas não quero fazer amizade. Então, primeiro, ajude as outras pessoas, contribua com elas. Vai significar que você vai ser amigo delas ou amiga delas? Não, vai significar que você está plantando no relacionamento entre vocês dois. Depois de um certo momento, quando você precisar de um favor, alguma coisa, você vai poder pedir, porque você é que nem conta corrente, você fez um depósito. Exatamente. É por interesse? Não, porque a péssima notícia que eu tenho para te dar é que você vai plantar com 10 pessoas e vai poder colher, às vezes, com uma. Faz todo sentido. E, às vezes, a maior parte das vezes também na minha vida em que eu mais precisei, muitas vezes veio de onde eu menos esperava. E, às vezes, eu percebo muito que o networking é totalmente contrário do puxa-saquismo. Total. E assim... E não é tomar cafezinho, porque também é a coisa mais ou chata. Ou no happy hour também, porque tem muita gente que eu vejo, fala assim, eu vou no happy hour, mas eu só vou se o gerente de tal área tiver, e eu vou ficar dando risada do que ele falar. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não, a pergunta que eu faço para essa pessoa é, você vai construir algum relacionamento, você vai se tornar confiável porque você está dando risadinha para ele? Não, se não, então isso não é networking. É isso, networking é quem te recomenda porque confia em você. E às vezes, eu vejo no meu dia a dia, é uma pessoa que eu faço networking, que trabalha num cliente meu, no financeiro, e aí tudo que eu peço assim, eu falo assim, você poderia emitir tal nota para mim? Claro, para já. Emite e manda. Bom fim de semana, um abraço e tal. Falo, que pessoa legal, ela é solícita, ela faz direito do trabalho dela. Se eu pensar em alguém um dia para contratar do financeiro, eu vou pensar nela. O que é isso? Confiança e indicação. Eu acabei de falar. É isso. Exatamente. Ela está plantando. E no bom sentido, se algum dia ela virar para você e falar assim, agora você me dá uma força nisso, Gabriel, você vai falar, claro. Ela está fazendo networking com você. Entendeu? E o que tem a ver com o LinkedIn? Se a gente for passar para o LinkedIn, dá para fazer networking no LinkedIn? Um monte. Porque acho que é para isso que nasceu a rede, né? A rede nasceu com 2 propósitos.
A rede nasceu com o propósito de que as pessoas que estejam lá dentro, sim, estabeleçam conexões verdadeiras, que é fazer o networking, e se desenvolvam profissionalmente. Por isso que eles gostam muito quando o conteúdo lá é publicado, assim, que é um conteúdo de valor. E a maior parte, assim, 95% das pessoas nem postam no LinkedIn, ou elas repostam alguma coisa, ou só comentam. O LinkedIn é um mar de oportunidade. Por isso que dentro da mentoria tem um curso inteiro de LinkedIn. E 1% ou menos comenta. Não. E troca alguma ideia. As estatísticas são assim, do tipo, é um oceano azul. Uhum. E quem aparece muitas vezes, aparece fazendo o quê? Ao invés de trabalhar o branding, trabalha marketing pessoal. Eu me formei no lugar tal. Isso é se vender da maneira errada. Isso é ficar falando, olha como eu sou bonito. É o da festa. Isso é fazer marketing pessoal. Que não tem problema você fazer marketing pessoal como um pedaço da tua ativação de marca. Claro. Mas tem que ser um somatório do branding com marketing. Se você só aparece na rede, que eu conheço gente que só faz post, eu já leio e falo, ai, que preguiça. Lá vai essa pessoa se exibir de novo. Não aguento mais essa pessoa se exibindo. Tanta gente assim. Não é? A maior parte das pessoas é isso. Aí o que você faz? Você pega e passa direto. Exato. Você fala, ai, lá vem aquela pessoa se exibir de novo. Já sei, fez mais uma formação. Ai, tá bom, já foi mais um evento. Bacana. Bom para ele. Ou bom para ela. Mas não é isso. Não é para isso que é o LinkedIn. Então, é um ótimo lugar para você escolher com quais pessoas você quer se conectar e, de fato, puxar uma conversa, começar a interagir nos posts, estabelecer um relacionamento e levar para a vida real. Sair do digital e levar para a vida real. Como a gente fez aqui, da gente se conhecer pessoalmente, é muito mais legal, é inesquecível. Com certeza. E falando ainda do digital, você construir uma marca, construir um branding pessoal, também envolve, aí eu vou entrar em um assunto polêmico, né? Por exemplo, sua postura nas suas redes pessoais, né? Total. Então, assim, você quer fazer loucura, você quer falar besteira e tudo mais, faz na vida real, entendeu? Não registra isso no seu Instagram, né? Você quer falar mal do chefe, você quer... Enfim. Ou se você quiser registrar, que já é um perigo, tem uma conta fechada, né? Mas assim, eu estou falando dos problemas que podem vir, né? Mas também no pessoal ali, dependendo do que você postar no seu Instagram, principalmente, você também pode criar elos com as pessoas, Total. né? Que você trabalha e tudo mais. Pô, você gosta de cachorro também, que legal. Sim. Tá? Sim, exatamente. É que, sabe qual que é o problema? Muitas pessoas separam, assim, LinkedIn é rede profissional e Instagram é rede pessoal. Não, esse é um teste que eu faço. Eu tenho um teste que eu faço também com os meus mentorados para comprovar na prática que não existe marca profissional e marca pessoal, existe você. Não existe né? isso. E é muito engraçado porque eu lembro quando eu entrei na Clinique, que foi em 2016. Eu cheguei e fui me apresentar para a minha equipe. Na hora que eu fui falar assim, tudo bem, meu nome é Líris, sou casada com o Zé Mário, aí uma pessoa da minha equipe falou assim, Líris, pula essa parte. A gente já investigou tudo a teu respeito nas redes sociais. A gente já sabe que você é casada com o Zé Mário, nem lembra já que ele estava trabalhando na época, que vocês têm uma filha, que você já morou no México, que você trabalhou na empresa tal. Fala pra gente, né? O que você pretende fazer aqui como nossa diretora? Eu falei, cara, é verdade. E quando você vai contratar alguém, todo mundo pensa assim, eu vou dar só vou dar pede a recomendação, vou dar aquelas 3 pessoas que falam bem de mim. A primeira coisa que o RH faz é fuçar todas as redes sociais, porque principalmente as pessoais mostram quem você é. Então, você tem que cuidar da sua rede pessoal, porque senão não adianta aparecer de terno e gravata no LinkedIn e na rede pessoal tá lá bebendo todas, entendeu? Em cima do capô do carro. Né? Tem que ter coerência. A gente está numa era digital que tudo fica registrado. Tem que ter coerência, tem que ter um propósito, tem que ter um alinhamento, como uma marca qualquer, como uma marca Apple. Não adianta a Apple. Ela tem um posicionamento que ela tem que defender e sustentar. Né?
Então, é sobre isso, é sobre coerência, é sobre a sua própria vida. Como você quer ser percebido, que marca você quer deixar nos outros. E essa marca tem que ser coerente, você tem que fazer isso online, offline, na sua rede profissional ou na sua rede pessoal, para as pessoas entrarem e verem uma pessoa só. Porque ninguém... Tem uma frase que eu amo, todo mundo engana alguém durante algum tempo, né? Não, como é que é? Você engana... Perdão, falei errado. Você pode enganar todos durante algum tempo ou alguns o tempo todo, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo. Exatamente. Porque você se trai. Aí que eu falo que não é sustentável. Então, é sobre isso. A grande sacada, Gabriel, é você usar as redes sociais intencionalmente a teu favor na construção do seu branding pessoal, né? Fazer a gestão da sua marca. E parar de pensar que, assim, eu não quero me vender. Não é você se vender. Para pensar, se alguém te falar assim, você está se vendendo? Não, eu estou fazendo meu personal branding. É muito mais chique, né? Com certeza. Não, mas agora eu estou vendo que você está no LinkedIn, que você está ativo. Eu estou fazendo meu personal branding. Com certeza. Porque é diferente. Ficar se vendendo é ficar fazendo oferta. Olha eu aqui, olha isso aqui, né? Não é isso, é um mix entre as duas coisas. Você se vende um pouquinho, mas a maior parte do tempo tem que trabalhar a atração. E aí você deixa de ser refém e começa a receber convite e não precisa ficar no emprego chato, porque você tem para onde ir. Porque você já traçou um objetivo, você começou a se portar como maratonista sem completar a maratona. E tem gente que olha para você e fala, nossa, você está treinando para maratona? Eu estou precisando de alguém com o teu perfil. Não, mas eu ainda não corri a maratona, não importa. Eu estou procurando alguém que está se preparando. Você quer vir treinar com a minha equipe? É isso. É aí que vem as ofertas profissionais. Não, mas eu não sou ainda. Estou fazendo uma pós em inteligência artificial. Eu ainda não terminei. Não tem importância. Eu quero alguém que já está nisso, porque às vezes a empresa não tem grana para contratar, que está já formado. O que você já sabe já vai me ajudar e depois nós vamos crescer juntos. Mas você já é um maratonista. E, by the way, inteligência artificial, quem escolher hoje, impossível se dar mal. Impossível se dar mal. Com certeza. Não tenha medo. Tem uma pergunta que tem tudo a ver com o que você está falando, que é a última, né, do público, dos ouvintes. Qual a melhor forma de lidar com timidez e insegurança na hora de fazer esse branding, né? Porque assim, eu quero me trabalhar com uma marca, mas eu não gosto de aparecer, não gosto de me expor. Eu tenho uma resposta para isso, eu vou dar e quero ver a sua. Eu acho que, primeiro, você colocar o que você está querendo mostrar, a mensagem, o conteúdo, acima de você mesmo, né? Ninguém está ali para te julgar como pessoa e tudo mais, é mais o conteúdo que você tem para mostrar, né? O que você acha disso, Alice? Eu acho perfeito e tem, para complementar o que você falou, acho que tem uma coisa muito importante, que é um tapa na cara. Ninguém está preocupado com você. Exato. Assim, a gente fica achando que... eu lembro o primeiro post que eu fiz no LinkedIn. Eu demorei uma semana, eu escrevia... Aí eu falava, não está à minha altura. Eu vou postar isso aqui, vão achar que eu sou uma idiota. Imagina, eu já tenho 3.500 contatos, não tinha postado nada, mas eu já tenho 3.500 seguidores aqui, não posso. Aí eu apagava. Aí, segunda, terça, quarta, quinta, eu reescrevi o post. Cada dia que eu entrava no rascunho, eu ia lá e mudava o texto. Quando chegou na sexta-feira, eu falei, que angústia, eu não estava nem dormindo, que eu falava, meu Deus, eu vou fazer esse post. Eu já tinha pensado tudo que eles podiam falar a meu respeito. Vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Apertei o dedo, dei o enter e falei assim, vai com Deus, né? Seja o que Deus quiser. Sabe o que aconteceu? Nada. Acho que 15 pessoas curtiram, nenhuma ou uma comentou. Exato. Aí eu descobri que eu não tinha essa importância que eu imaginava. Sim. Que é tudo doideira da nossa cabeça, do nosso ego. E que se a gente... Eu falei assim, eu estou deixando de colocar minha mensagem no mundo preocupada com o que os outros vão pensar a meu respeito. E, na verdade,
Cada um está preocupado no bom sentido com si mesmo. Se a minha mensagem for boa, eu vou atrair quem eu tiver que atrair. Não, mas a primeira coisa é essa. Você não é tão importante para os outros quanto você imagina. Eu falo que, assim, rede social, a gente acha que quando a gente entra, vai ser que nem você entrar. Eu vou fazer um post, eu vou aparecer no teatro, no palco do Teatro Municipal, com ele lotado, e todo mundo vai prestar atenção em mim. Não. Entrar na rede social é estar no meio de uma feira livre, com uma barraquinha, tentando vender o seu peixe, mas com todo mundo gritando, olha o peixe, olha a batata. Ótimo, tem um monte de grito. E aí o que você tem que fazer é você conseguir, pelo amor de Deus, que alguém repare em você. E não vai ser fazendo só post de, olha só, eu fiz essa formação tal, que alguém vai reparar em você. Entendeu? É você conseguir construir a tua marca, atrair oportunidades, mostrando o teu valor para o mundo no meio desse mercado livre. E aí o tamanho da sua barraquinha vai crescendo. Você vai ganhando seguidores, tua barraquinha vai ficando mais bonita. Mas todo mundo começa com uma mesa ou com um caixote de feira, vendendo seu peixe. Todo mundo. Pega aí o Thiago Nigro, um dia tinha um caixotinho. Ninguém começou grande. E aí você fala, eu sou tímido. Observa que tem uma coisa muito diferente entre timidez e introversão. Eu me arrisco a dizer que os melhores, que vários excelentes oradores, ou talvez os melhores, boa parte dos melhores oradores são introvertidos. Porque introversão é você observar o mundo e processar, precisar de silêncio para processar. Eu tenho um lado introspectivo, né? Eu preciso ficar quieta, eu também, muito. Refletindo, mastigando as ideias, isso é introversão. Extroversão é aquela pessoa que pensa conversando com o outro. Mulheres, em geral, são mais extrovertidas, porque mulher fala muito, né? Homem, quando tem problema, vai para a caverna. Mas existem graus de introversão e introversão e extroversão nos dois, né? Tem mulher que é mais introvertida e tem homem que é mais extrovertido. Mas como característica, né? Assim, eu não vou falar não estou falando de gênero, eu estou falando de biologicamente, sim. Né? Mulher fala mais. Não importa qual é o gênero que ela escolha ser. Mas timidez não. Timidez tem a ver com o medo da opinião alheia. Então são duas coisas distintas. Eu conheço gente que, como eu falei, que é introvertido, mas como o introvertido vai muito a fundo no tema, na hora que sobe no palco para fazer uma palestra, para fazer uma apresentação, apresenta com muita convicção, com muita segurança. Ele pode não gostar ou ela pode não gostar de estar ali no palco, mas ela vai se esforçar a estudar o máximo para fazer uma boa apresentação. E, às vezes, um extrovertido que fala, daqui que eu subo no palco, tem muito menos preparo e faz uma apresentação pior. Então, a qualidade final, ser extrovertido não garante uma boa qualidade final. Agora, o que acaba acontecendo é que, como os extrovertidos se lançam mais, eles vão aprendendo mais, eles correm mais risco. Então, se você continuar correndo risco, você vai se aprimorando no processo. E se o introvertido nunca se lançar por timidez, por medo da opinião alheia, ele nunca vai desenvolver essa habilidade. E você pode ter um extrovertido tímido? Pode. Você pode ter um extrovertido que pensa para fora e que na hora que você fala assim, aquela pessoa que você fala assim, vai lá, fulano, você fala super bem, você fala com todo mundo. E não consegue. E aí ele fala, ou ela fala, eu não posso subir no palco, porque uma coisa é pensar para fora. A outra coisa é o medo da opinião alheia de eu me expor no palco. Então, timidez se resolve pensando, resolve não, mas minimiza pensando que os outros estão menos preocupados com você do que você imagina. E, de qualquer forma, seja extrovertido ou introvertido, só tem uma maneira de você melhorar aquilo que você faz. A excelência só vem da prática. Então, é na prática mesmo. Né? Em espanhol, tinha um ditado que eu acho ótimo, é caminho se hace al caminar. Você vai se desenvolvendo quanto mais você subir no palco, não importa de que tipo você é. Exatamente. Você tem que vencer a timidez, que é o medo do julgamento dos outros. O resto vem. O resto vem. Liris, normalmente o nosso podcast dura 1 hora e a gente já está conversando muito mais que isso, né? A ideia era gravar 2 episódios, mas hoje a gente vai gravar um. Eu quero muito que você venha novamente.
Virei, com certeza. E acabou o que a gente tinha programado, mas eu ainda tenho um monte de perguntas na minha cabeça para você, né? Inclusive, a partir de agora, eu posso até cortar essa parte, porque não estava no script, se você não quiser falar disso. Não, pode falar. Mas você me colocou uma pulga aqui atrás da orelha, que você falou sobre você ser mãe, né? E eu tenho um filho de 2 meses, né, agora. Parabéns! Acabou de nascer. E eu fico observando minha esposa, não é da nossa área, né, do marketing e tudo mais. E você fala muito de carreira. As mulheres, muito mais que os homens, têm que planejar, né? A gestação, a maternidade, misturado com a carreira, né? Como que você... E aí eu vou cortar se não quiser. Não, pode falar, disso. não, pode falar, Mas pode como falar. que você lidou e como que você falaria para as mulheres também, que várias estão nessa fase de planejamento aqui, porque hoje em dia, muito mais do que antigamente, você planeja, né, ter um filho. A maioria das pessoas, ainda bem, né? Então, vou fazer isso na minha carreira e depois vou engravidar, né? Mas nem sempre é da maneira que a gente planeja, né? Com a gente não foi assim. A gente planejou, vamos fazer isso, aí a gente vai ter um filho. Aí não teve, não dava certo. Quando a gente menos esperar, quando você relaxou, veio. É sempre assim. Mas assim, como que você dá dica, principalmente para as mulheres, assim, planejar maternidade e carreira, né? Que você passou por isso, né? Sim. Eu vou te falar o seguinte, de quando eu fui mãe para cá, também evoluiu essa parte. Por quê? O corpo da mulher, por mais que o mundo mude, a gente tem uma programação biológica, e não adianta você lutar contra isso. Uhum. Eu lembro que quando eu casei com o Zé Mário é 13 anos mais velho do que eu já tinha 3 filhos, já estava separada há 4 anos, enfim. Uhum. E eu queria ser mãe, a gente se casou quando eu tinha 28 anos, mais ou menos. Eu queria ser mãe, mas ele não queria. Então, eu tive que fazer um trabalho, né, de convencimento, do tipo, ok, não vou ser mãe, eu vou continuar com ele, é ele que eu quero estar, beleza. Passados uns 6 anos, um dia ele virou para mim e falou assim, não, a gente vai ter um filho. Aí eu peguei e falei, mas como assim? Agora que eu já me convenci, né? Eu demorei anos para me convencer que eu ia ser mãe. Eu falei, agora eu não quero ser mãe. Ele falou, não, mas eu quero ser pai. Eu falei, não, você está querendo ser pai? Por minha causa, só para me fazer feliz. Eu não quero um pai que não queira um filho e que só queira, sabe, você está querendo só me agradar. Você lembra disso, né? Eu falei, você não vai, eu não vou. Aí ele pegou e falou assim, não, o Zé Mário é meio espiritualizado, uma pessoa muito espiritualizada. Ele falou, eu senti que, sabe, do tipo, vem uma pessoa através da gente que precisa vir, que está na hora. Aí, quando ele falou aquilo, eu falei, agora está me convencendo um pouco mais. E aí a gente parou de evitar. E eu, enfim, eu nunca tomei pílula na vida. Eu sempre tive muito medo de tomar pílula. A gente usava outros métodos, porque pílula acho que mexe muito com hormônio. E eu vejo muitas amigas que tiveram dificuldade de engravidar, porque uma vez eu li, não sei se é verdade, que você pode, inclusive, atrapalhar a sua menopausa, enfim, você diminui o período fértil, né? Se você toma a pílula há 10 anos, você pode ter menopausa 10 anos antes. Enfim, que é uma violência, vamos dizer assim, para a parte hormonal da mulher. Então, eu nunca tomei, sempre evitei de outras maneiras, paramos de evitar. No 2º mês, eu engravidei, porque acho que meu corpo nunca tinha sido bombardeado por hormônios. E o que me fez tomar coragem naquela época, que eu fui conversar com o ginecologista, ele falou assim, olha, Líris, é o seguinte, até os 35 anos, você tem um risco X de ter algum filho com algum tipo de problema, né? Passados os 35, esse problema se multiplica, a chance se multiplica por 100. Eu falei, como assim? Como é que meu corpo sabe que eu estou fazendo 35 anos? Ele falou, porque é uma programação biológica que não adianta depois de uma certa idade. Eu falei, mas não tem a ver com a data que você, enfim, menstruou pela primeira vez? Ele falou, não, os óvulos envelhecem. O homem tem uma vida útil, né, para se reproduzir muito mais longa. A mulher, não.
E aquilo me deixou com medo, porque eu falei, então e se eu postergar mais, eu corro mais risco. E, nesse período que o Zé Mário falava que ele não queria ser pai, no bom sentido, morava dentro de mim uma pessoa com medo. Né? Uma pessoa com medo de ser refém, uma pessoa que precisava ganhar dinheiro. E que eu tinha me casado com uma pessoa que tinha uma família que dependia dele. É diferente quando você se casa com uma pessoa que não tem 3 filhos, que não tem, entendeu? Que não tem que pagar pensão, né? Uma outra situação. Então, no meu casamento com ele, eu já vinha com aquela cabeça de não posso depender, né? Não podia depender do meu... Não gostei de depender do meu pai, e meu pai, ele não teve culpa nenhuma, né? Foi até bom o que ele fez, né? Que ele me obrigou a ir atrás da minha vida. Mas eu falei assim, eu não quero depender, eu não quero ser teuda e manteuda dele. Eu falei, eu não quero ser refém dele, né? Então, eu aproveitei que eu não ia ser mãe e foquei na minha carreira, né? E falei, vou com tudo, vou trabalhar pra caramba. E lembra do meu pai, vai trabalhar o dobro, né? E cuidar da tua reputação. Na hora que ele falou, vamos ter um filho, e eu vi que tinha esse senso de urgência, porque daqui a pouco ia passar a minha fase, eu ia começar a correr risco, eu falei, é agora ou nunca. Se Deus quiser que venha, virá. E eu engravidei no 2º mês. E foi meio que sem pensar. Foi tipo assim, vamos ter filho, engravidei. E eu falei, neste momento, eu falei assim, talvez isso prejudique minha carreira, talvez não, mas esse é o meu momento de ser mãe. E acontece uma coisa muito engraçada, que aconteceu com várias amigas. Quando a gente vai chegando perto dos 35, o relógio biológico grita. E a tua cabeça muda. Eu estou com uma mentorada, que é uma executiva, que a família tem uma rede, enfim, não vou falar do que é, porque, enfim, né? A família tem uma empresa muito grande, que é uma rede de varejo de um determinado segmento. E ela era aquela pessoa que foi criada pelo pai para trabalhar, sabe, do tipo, vai trabalhar, trabalha fim de semana e vai cuidar da sua carreira. E, de repente, ela engravidou. E ela falou, Líris, eu estou chocada. Cadê aquela feminista que morava em mim, que falava, não tem que engravidar, tem que cuidar da carreira, a mulher tem que ter independência. Ela falou, estou chocada. Eu estou agora querendo negociar com meu pai quanto tempo eu vou tirar de licença maternidade, porque meu pai não... Porque, assim, a minha irmã tirou 1 mês, tirou só 1 mês, porque é tão focada no trabalho. Mas eu estou querendo tirar 3, 4, 6 meses, porque eu quero ficar com minha filha. Mas eu estou chocada como minha cabeça mudou. E eu falei, começou a mudar e vai mudar mais. Porque a natureza... A gente tem uma programação biológica, Gabriel, que é muito louca. Tem gente que fica imune a isso? Tem. Mas eu conheço muitas amigas que, quando batem aos 35, falam, agora eu quero ser mãe. Não, dá aquele desespero. Mas até ontem eu queria ser uma super executiva, agora eu quero só ser mãe. Sim. E quando o teu filho nasce, é engraçado que, quando ele falou que eu tinha que ter filho, um dos argumentos dele, sabe qual foi? Eu não sei se você se lembra. Ele falou assim, você precisa reescalonar teus valores. Você está, sabe, do tipo assim... Você está se preocupando com muitas coisas pequenas. Eu, como assim? Eu falei assim, você está fazendo, às vezes, tempestade no copo d'água. Aí eu não entendi. Aí, quando minha filha nasceu, eu estava mais preocupada, de verdade, com a cor do cocô dela do que isso mesmo. Com outras... Houve uma inversão, assim, do tipo, o que realmente é importante? A minha carreira perdeu espaço? Não. E aí veio uma surpresa. A maternidade me impulsionou na carreira. Era isso que eu ia falar. Eu trabalhei com mães recentes e ajuda tanto. A equipe cresce. Tudo. Eu me tornei uma melhor líder. Eu fiquei muito mais tolerante. E eu aprendi uma coisa, que contratar mães, e as empresas não sabem disso. O melhor negócio é contratar mãe. Por quê? Sim. Em geral, tem exceções, mas, em geral, a mãe vai ser aquela pessoa que senta, não vai ligar para fofoca, vai produzir, porque ela precisa sair, porque ela tem uma outra vida que precisa dela para amamentar, para cuidar, deixou o filho na creche. Tudo tá, ela precisa ganhar dinheiro para ajudar a sustentar o filho, ela tem
ela tem uma vida que depende dela. Então, ela vai ser muito mais comprometida, séria, focada, não vai se envolver em fofoca, não vai se preocupar com coisas que não são necessárias, ela vai se preocupar com o essencial para ter um bom desempenho. Né? Existem exceções, sim, mas ela vai ser uma ótima colaboradora. E aprendi uma coisa também triste. O preconceito contra a mãe no trabalho não vem só dos homens. Não. Eu acho que posso arriscar que principalmente das mulheres. Eu tive lideranças femininas que falavam: vai contratar a fulana que acabou de casar aos 35? Nem contrata porque vai querer engravidar. E eu falava assim: e daí se engravidar? Se engravidar é bom, porque ela vai voltar, a gente vai perder a pessoa 4 meses, mas essa pessoa vai voltar super comprometida, entendeu? Uma visão de mundo diferente e com os valores. Sensibilidade. Tudo. Melhora a liderança, melhora a tolerância. Agora, eu errei como mãe? Errei. Errei porque, como eu comecei a querer, como a maternidade me alavancou a carreira, quando você cresce, a carreira te demanda mais. E eu virei uma mãe, durante muito tempo, eu fui uma mãe com culpa. Que faz parte também dessas profissionais mães, né? Total. A culpa anda lado a lado, sempre. Tudo, porque assim... Eu tenho uma em casa, eu sei. De repente, eu não era só profissional, porque eu era mãe, eu tinha que cuidar da minha filha. E eu não era, como algumas mulheres, só mãe. Eu tinha um trabalho e que eu precisava dele, porque eu não queria depender financeiramente do meu marido. Então, eu vivia com culpa. Eu vivia dividida. Eu levava trabalho para casa e levava peso na consciência para o trabalho. Né? E isso é a pior coisa do mundo, porque a culpa tira teu foco. O mundo ideal seria você desligar, né? Então, mas fazer um de cada vez. Mas eu aprendi isso com o tempo. Quando a gente foi morar no México, às vezes eu chegava em casa, minha filha já estava dormindo, eu não via, porque eu, enfim, ficava até mais tarde, eu estava na área de marketing da Avon, e às vezes acabava 11 horas, a gente fazia planning, acabava 11 horas da noite, eu morava em Aldeia da Serra, trabalhava em Interlagos, quer dizer, 50 quilômetros de distância. Ela estava dormindo, eu entrava no quarto, botava ela na minha barriga com ela dormindo, para eu sentir, sabe, do tipo, ela beber, sentir ela perto de mim, do meu corpo, escutar o batimento cardíaco, ficava lá cansada, tipo, 20 minutos. Mas era para eu ter aquela energia, sabe, do tipo, mesmo dormindo, eu quero ficar perto da minha filha um pouco. E quando eu fui para o México, eu fui ainda muito focada no trabalho, e minha filha sofreu bullying na escola. O Zé Mário, focado em trabalhar, eu, focada em trabalhar, né, eu saí da Avon, voltei para a CA, peguei um departamento que era o pior da empresa, que era assim, eu falava que era um avião que estava indo se chocar numa montanha e se chocou, porque assim, eu cheguei já com a missão de fazer cortes, eu tinha que cortar A e B, cortei os piores, daqui a pouco os melhores começaram a pedir demissão. De repente, minha equipe acabou, ficou eu com 2 assistentes e um trainee. Não tinha gerente, não tinha mais, sabe, do tipo, eu comecei a fazer o trabalho do gerente de produto, comecei a jogar e trabalhava até 10 horas da noite, minha filha, enfim... Sofrendo bullying, eu trabalhando até tarde. Até que um dia ela virou para mim e falou assim, mãe, mamita, se você não me buscar na escola, eu não vou mais para a escola. Quem levava ela de manhã era o Zé Mário. E ela me deu um basta. Aí eu virei para o CEO da empresa, né, que era um brasileiro, que, enfim, eu participava das reuniões do management team e falei, e as reuniões iam até, começavam, acho que eram 11 horas da manhã, sei lá, 10 horas da manhã, e iam até 3 horas da tarde. Minha filha saía do colégio 2h20. E eu ficava esperando a hora que eu ia falar pela minha divisão, né? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, a partir de agora, eu vou buscar minha filha na escola todos os dias. Ela está sofrendo bullying, ele sabia, porque a filha dele estudava na mesma escola. Ela me pediu isso, e eu vou sair da reunião. Então, eu queria te pedir um favor, que eu pudesse falar antes, que meu horário fosse sempre, tipo, antes das 2 horas, né, até 1h30, eu apresento os resultados da minha divisão. Fui com o vice-presidente de RH e falei a mesma coisa. Eu nem pedi, eu comuniquei. Eu falei assim, eu sou a única expatriada mãe que trabalha, minha filha não está bem, ela precisa de mim.
E foi quando, sabe, e de novo, quando eu dei aquela chacoalhada, que nem na gravidez, que eu falei, a partir de agora, 5h30 da tarde, eu vou sair. Eu falei, eu preciso estruturar a minha equipe, eu preciso que vocês me apoiem para contratar mais gente, para fazer. Eu botei limite na empresa, no bom sentido. Porque a gente vai dando, vai fazendo, vai fazendo. Eu falei, não posso, senão não é sustentável, eu não vou poder ficar aqui. Na época, eu cheguei a falar para o Zé Mário, eu falei, eu quero voltar para o Brasil. Ele falou, não vou. Aí eu pensei melhor, eu falei, separar não é uma opção. Aí eu pensei, vou sozinha para o Brasil, deixo minha filha com o Zé Mário. Eu falei, nem ferrando. Eu falei, vou para o Rio, vou para São Paulo e levo a minha filha. Eu falei, trabalho todos os dias na Avon e deixo minha filha também largada o dia inteiro e sem marido. Eu falei, não, cenário 2 também impossível. Como se enfrentar isso? Melhor cenário é eu ficar, encarar, dar apoio para minha filha, ajudar no bullying. E aí eu já tinha estabelecido o processo, já estava começando a contratar pessoas, começar a fazer o que eu sempre fiz, né? Resultado, no final daquele ano, a divisão cresceu 26%, foi o que ajudou a empresa a bater a meta. Eu comecei a sair 5h30 da tarde, porque eu saía na hora do almoço, pegava minha filha, levava para casa, ela almoçava, depois ela fazia balé à noite, eu saía do escritório, ficava 15 minutos de casa, ia para casa, me encontrava com ela, íamos juntas para o clube. Enquanto eu fazia pilates, ela fazia balé. Aí eu descobri que, assim, de verdade, não é o mundo que muda, é você que muda em relação ao mundo. Entendeu? Eu obviamente pensei que eu ia me emocionar, você pode... Nunca pensei nisso, mas estou muito emocionado. É isso. É exatamente isso. E é isso. Eu falei, eu vou dar atenção para minha filha. Na época, ela instituiu um dia mãe e filha. Sábado virou o dia mãe e filha, porque ela falou, quero ficar com você. Reorganizou de novo os meus... Sabe, do tipo, botou meus valores no lugar. Carreira é importante, sim, mas acho que o principal papel que a gente tem na vida é de pai e de mãe, porque se o principal papel de um líder é formar novos líderes, o principal papel do ser humano é formar novos seres humanos, né? Enfim, e a gente faz o nosso melhor, e eu vou te dizer, a gente erra, porque no final, seu filho vai para a terapia, é seu filho, né? Você pode se preparar que você vai pagar terapeuta, porque eles vão dizer que a gente errou num monte de coisa, sim, com certeza. Sendo que tudo que a gente fez foi o melhor possível com o que a gente tinha na época. Porque, com as ferramentas que a gente tinha. Né? Porque a maternidade e a paternidade vão transformando quem você é. Quando nasce um filho, nasce um pai, mas o pai não está pronto. Você não sabe o que é ser pai. Até você ser. Que nem carreira. Você não chega a diretor. Você não nasce diretor, entendeu? Você não nasce CEO. É um processo. E eu fui aprendendo a ser mãe, errando, cheia das boas intenções, e até hoje estou aprendendo. Até hoje estou com umas notas vermelhas em alguns campos, ele me dá bronca. Ele me dá bronca, que ele é um super de um pai. Por quê? Ele já tem MBA em paternidade, ele tem 4 filhos, eu tive uma, cara, é injusto. Competição, né? Não dá. Ele é aquele pai que os filhos... E mãe, geralmente, é a que dá bronca, né? Sim. Pai é a diversão. Eu dou... a dupla. Um bate, o outro elogia. Exatamente. Então, quem dá a dura sou eu. E ele pega e fala, minha filhinha, vem cá. É todo, né? Ele pega só o... Eu que sou, como disse em espanhol, a mala de la película. Ele faz branding. E eu faço marketing, eu dou lá. Vai lá. No dia a dia. Ele faz o branding. Ele é perfeito. Ele tem um branding de pai maravilhoso. Exatamente. Todo mundo adora. Pai faz muito branding com o filho. Ele faz atração. Então, é sobre isso. Então, a mensagem que eu dou é a seguinte. Empresas e empregos vão entrar e sair da sua vida. Pense direitinho o que você quer, o que é importante para você. Então, se você é mulher, se você acha que a maternidade vai atrapalhar a sua carreira, não vai. Não vai. Mas eu vou ficar parada, eu vou perder a promoção. Depois disso, você vai sair turbinada. Só que também não pode esquecer de só turbinar na carreira e deixar de cuidar da criatura que você pôs no mundo.
Mas, assim, maternidade só te melhora. Lembra que eu falei que não existe crescimento profissional sem crescimento pessoal. E o que mais faz você crescer como pessoa é a maternidade e a paternidade. Exato. Então, é um forte aliado. Eu falo, em alguns posts, eu falo sobre como eu adoro contratar mães. Eu ainda vou defender mais essa bandeira, porque mulheres, enfim, mesmo pais, tem pais hoje em dia que fazem o papel da maternidade, né? Que são pais solteiros que cuidam dos filhos, eu conheço alguns, são ótimos. Sim. Porque ele tem o soft e tem o hard. Exatamente. Então, não abra mão da sua felicidade por nenhuma empresa, porque outro aprendizado que eu tive, ninguém nasce numa empresa e ninguém vai morrer numa empresa. Todo mundo, algum dia, ou vai pedir demissão ou vai ser demitido. Inclusive, o Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Mesmo o fundador de alguma empresa, em algum momento, vão falar, vai para casa que agora... Agora é com a gente. É com a gente, ou com os herdeiros ou com uma gestão terceirizada. Sim, exatamente. Então, a sua vida não pode ser só trabalho. Né? Por isso que eu falo, não existe só marca pessoal e profissional, você é um ser integral. Você tem que escolher o que você quer para a sua vida, se preparar e não abrir mão daquilo que é importante. E os problemas que vêm só te fortalecem, só te preparam para tudo aquilo que virá. Isso, enfim, é o que fazem com que você evolua. E maternidade e paternidade fazem isso com certeza. Com certeza. Queria te agradecer, Liris, por todos os ensinamentos, como você falou, né? Eu estou aqui aprendendo muito, gosto muito de fazer esse podcast por isso, por conhecer pessoas novas como você. E para quem quiser entrar em contato com você, você quer dar um canal específico? Porque eu te conheço pelo TikTok, né? Mas eu também te sigo no Instagram, mas qual canal que a gente pode entrar em contato para mentorias, né? Pode me acessar em qualquer um dos canais, seja através do Instagram, do TikTok, do LinkedIn. Liris Gonçalves. Liris _ Gonçalves no Insta e no TikTok, Liris Gonçalves no LinkedIn. Se alguém quiser meu contato, tem um e-mail, né, contato@lirisgonçalves.com.br. Perfeito. E, enfim, é só me mandar mensagem. Eu olho pessoalmente, eu tenho quem me apoie nas redes sociais, mas eu faço questão de... Eu olho todas as mensagens que chegam e eu respondo, quando é no Insta, por exemplo, eu respondo com voz. E as pessoas ficam chocadas. Nossa, é você mesmo? Eu falo, sim! Sim. Não sou um robô. Não é inteligência artificial. Não é inteligência artificial. Tem uma pessoa que me ajuda, sim, que é muito querida, que é a Daisy, que é específica para as redes sociais. Mas é só entrar em contato. Eu sou de... Assim, eu gosto dessa proximidade. Então, vai ser uma alegria. E sigam ela nas redes sociais. Tem vídeo sempre novo e sempre com assuntos diferentes, muito interessantes, assim, conteúdo bom de verdade. E para você que assiste a gente, que ouve, não deixe de entrar no nosso canal do WhatsApp, porque a gente, desde 2019, sempre produziu muito conteúdo, né? Então, tinham vários grupos de WhatsApp, de notícias de marketing, porque os grupos eram limitados a 200 pessoas. E aí o WhatsApp lançou os canais de notícias, né? Então, a gente tem o canal de notícia Marketing News, tem o link aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever, tem notícia todo dia de marketing. A gente posta os podcasts lá, posta os vídeos, né? E vai dar um reforço legal lá. E obrigado novamente, De Liris. nada. Até a próxima, porque vai ter próxima. Vai, com o maior prazer. Adorei te conhecer. Você é uma Obrigado. graça, adorei te conhecer. Muito obrigada, me sinto muito honrada e um beijo para cada um que está assistindo a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.